Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva. Êxodo 25 a 27 vai ser a nossa leitura de hoje. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar desses 3 capítulos maravilhosos do tabernáculo e da presença de Deus e o altar de adoração. Chegamos a uma mudança extremamente importante no livro de Êxodo. Até aqui nós vimos a libertação do Egito, o Mar Vermelho, o deserto. Vimos também os 10 mandamentos e a aliança no Sinai. Agora Deus começa a revelar algo extraordinário, o desejo de habitar no meio do seu povo. Estes capítulos não tratam apenas de medidas, móveis ou cortinas. Esses capítulos revelam verdades profundas sobre a adoração, a santidade e a comunhão com Deus, mas também sobre a aproximação de Deus e Jesus Cristo. Nestes capítulos, nós veremos a oferta para o tabernáculo, a arca da aliança, a mesa dos pães, o candelabro, o tabernáculo e o altar do holocausto e o átrio. Pessoal, vamos orar para pedir a Deus permissão para abrir a sua palavra. Pai querido, muito obrigado por mais esse dia na tua presença. Muito obrigado pelo fôlego de vida, por mais esse dia, Senhor. No nome de Jesus nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja me direcionando, me guiando durante essa palavra, esse ensinamento. Senhor, tira toda a distração. Em nome de Jesus, nos cobre com teu sangue, me reviste com a armadura de Efésios 6. Cubro minha família e parentela e tudo que tenho. Todos meus pertencem debaixo da cobertura do teu sangue. Pai querido, peço permissão para abrir a tua palavra. Fale conosco, Senhor. Abre nossos olhos para compreender os mistérios da tua palavra e nos ajuda a enxergar Jesus em cada detalhe de tabernáculo. Que nossa vida seja uma habitação para a tua presença em nome de Jesus. Êxodo 25 fala que, Deus, ele deseja habitar com o seu povo. O versículo-chave está lá em Êxodo 25:8, que fala: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Palavra-chave: presença, comunhão, santidade, adoração e habitação. Pessoal, pela primeira vez, Deus ordena a construção de um lugar especial, que é o tabernáculo. Desde o início, Deus deseja relacionamento com seu povo, desde o Gênesis, sabe? Desde que Deus criou o mundo. O objetivo nunca foi apenas libertar o povo de Israel. O objetivo era habitar entre eles. Pegou a chave? Arca da Aliança, gente. O primeiro móvel descrito é a arca, sabe? E a arca, ela representa a presença de Deus, a sabedoria, a autoridade divina, o centro da adoração. E aqui, Jesus, ele é revelado também mais uma vez, sabe, a arca aponta para Jesus. Jesus é a presença de Deus entre os homens. Jesus é o cumprimento da aliança, a manifestação perfeita da glória divina. Amém? Pegou a chave? E a mesa dos pães. Os pães permaneciam continuamente diante do Senhor. Isso nos ensina que Deus sustenta o seu povo. João 6,35, Jesus, ele é revelado como o pão da vida, porque ele fala: eu sou o pão da vida. O candelabro, gente, ele iluminava o lugar santo. E tudo isso nos revela que sem luz, ninguém encontra o caminho. E em João 8,12, a palavra fala: eu sou a luz do mundo. Olha só. Êxodo 26, o tabernáculo. Gente, palavra-chave aqui é santidade, é separação, reverência, presença e obediência. Versículo-chave: conforme o modelo que te foi mostrado.
Êxodo 26. Amém, irmãos? Cada detalhe foi planejado por Deus, pessoal. E nada era aleatório, nada era decorativo. Tudo possuía significado espiritual. E agora vamos falar do véu. O véu que separava. Gente, o véu separava o lugar santo do lugar dos santos. Tá entendendo? O pecado separa o homem de Deus. Pegou a chave? E aqui Jesus, ele é revelado também. Quando Jesus morreu, lá em Mateus 27:51, a palavra fala, o véu rasgou-se de alto a baixo. Irmãos, hoje temos livre acesso ao Pai. Êxodo 27 fala do altar e do átrio. Versículo-chave, farás o altar. Êxodo 27:1. Palavra-chave, sacrifício, perdão, santidade, consagração e redenção. Antes de entrar na presença de Deus, havia um altar, gente. Ali os sacrifícios eram apresentados. E tudo isso nos mostra que a aproximação de Deus exigia sacrifícios. E, irmãos, o altar aponta para Jesus, para a cruz. O altar, ela aponta diretamente para a cruz. E Jesus se tornou o sacrifício perfeito, definitivo, suficiente para a nossa redenção. Os temas centrais aqui são presença de Deus, adoração, santidade, comunhão, sacrifício, redenção e Cristo. Êxodo 25:27 nos ensina que Deus deseja habitar com o seu povo. E a presença de Deus é preciosa, pessoal. Todo o tabernáculo aponta para Cristo Jesus. E a glória celeste fica para o final da nossa leitura. Amém, irmãos? Já compartilha esse vídeo, chama outras pessoas para estar lendo essa palavra conosco. Se inscreve no canal, deixa sua curtida e seu pedido de oração também. E não esqueça de ativar o sininho de notificações. Bora chamar as pessoas para continuar essa leitura conosco, gente. E a glória celeste será entregue no final desses 3 capítulos. Amém? Vamos lá, vamos para a nossa leitura. Êxodo capítulo 25. Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, prata e cobre, e azul, o púrpura, e casmecim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tinta de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção, especiarias para o incenso, pedras de onix, pedra de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmos os farei. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argóias de ouro, e as porás nos 4 cantos dela.
2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia e a cobrirás com ouro. E colocarás as varas nas argolas aos lados da arca para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Amém, irmãos? Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Aleluia. O propiciatório. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido, e os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça, com um propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor da água de 4 dedos, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e também as argolas aos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para o varais para se levar à mesa. Farás, pois, este varais de madeira de acácia, e cobri-lo-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que se hão de oferecer libações de ouro puro, os farás. Aleluia. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará ele candelabro. O seu pé, as suas hostes e seus corpos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado dele e 3 hastes do outro lado dele. Numa haste haverá 3 copos a modo de amêndoas, um botão e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra haste. Um botão é uma flor, assim serão as 6 hastes que saem do candelabro.
Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos, a modo de amêndoas, com seus botões e com suas flores, e um botão debaixo de suas hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de suas outras hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de suas hastes que saem dele. Assim se fará como as 6 hastes que saem do candelabro. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Aleluia. Os seus espetadores e os seus apagadores serão de ouro puro, de um talento de ouro puro os farás por todos estes vasos. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Aleluia. Capítulo 26. As cortinas do tabernáculo. Farás o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho tritorcido, estofo azul, púrpura e carmesim. Com querubins os fará de obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão igual medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Farás laçadas de estofo azul na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento, e de igual modo farás na orla da cortina extrema no segundo agrupamento. 50 laçadas farás numa cortina e 50 na outra cortina. No extremo do segundo agrupamento, as laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro, com os quais prenderás as cortinas que umas às outras, e o tabernáculo passará a ser um todo. Farás também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados, e a largura de 4 côvados. A 11 cortinas serão de igual medida. Ajuntarás à parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes, a sexta das quais dobrarás na parte dianteira da tenda. Farás 50 laçadas na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento e 50 laçadas na orla da cortina extrema no segundo agrupamento. Farás também 50 colchetes de bronze, e meterás os colchetes nas laçadas e ajuntarás a tenda, para que venha a ser um todo. A parte que restar da cortina da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá às costas do tabernáculo, o côvado de um lado e o côvado do outro lado, de que sobejar no comprimento das cortinas da tenda. Penderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. A coberta de peles e as tábuas também farás de peles de carneiro, 30 de vermelho, uma coberta para a tenda e outra coberta de pelos finas. Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, aos quais serão colocados verticalmente. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua terá 2 encaixes travados um com o outro. Assim também farás com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado sul. Farás também 40
bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado posterior do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo da parte posterior, as quais por baixo estarão separados, mas em cima se ajuntarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas, serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado de tabernáculo, 5 para as tábuas de outro lado de tabernáculo e 5 para as tábuas de tabernáculo ao lado posterior que olha para o ocidente. A travessa do meio passará do meio ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro as tábuas de ouro, farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. O véu, o reposteiro e as colunas. Farás também um véu de estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido, com querubins, e farás de obras de artista, suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho do santo dos santos. A mesa porás fora do véu e o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para sul, e a mesa porás para o lado norte. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. Para este reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, e para elas fundirás 5 bases de bronze. Capítulo 27. O altar do holocausto. Farás também o altar de madeira de acácia, e 5 côvados será do seu comprimento, e de 5 a largura será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também recipientes para recolher a sua cinza, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos esses utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro de rebordo do altar, para baixo da madeira, que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais se meterão nas argolas, de um e de outro lado do altar, quando for levado. Oco e de tábua e farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. O átrio do tabernáculo.
Farás também o átrio do tabernáculo ao lado meridional, que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. De igual modo, para o lado norte, ao comprido, haverá cortinas de 100 côvados de comprimentos, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronzes. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. Na largura do átrio, para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados. As colunas serão 10 e as suas bases 10. A largura do átrio do lado oriental para o levante será de 50 côvados. As cortinas para o lado da entrada serão de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. À porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados e estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra de bordados. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. O átrio terá 100 côvados de comprimento e 50 de largura por todo lado e 5 de altura. As tuas cortinas serão de linho fino retorcido e as suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço e todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. O azeite para o candelabro. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente na tenda da congregação fora do véu que está diante do testemunho. Arão e seus filhos a conservarão em ordem desde a tarde até pela manhã perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Aleluia, amém? Glória a Deus! Chegamos ao final do nosso 3 capítulos de hoje, 25 e 26 do livro do Êxodo, o tabernáculo, a presença de Deus e o altar da adoração. Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Gole da Celeste para você hoje. O tabernáculo não era apenas uma tenda, era a prova de que Deus queria estar perto do seu povo. O mesmo Deus que habitava no tabernáculo deseja hoje habitar em nosso coração. Pegou a chave? Amém? Pai querido, muito obrigado, porque através de Jesus temos acesso à tua presença. Nos ensina a viver em santidade e comunhão contigo todos os dias e que nossa vida seja um altar de adoração e gratidão. Habita em nós e conduz-nos diariamente pela tua graça, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, nos guarde e que sua presença habite em nossa casa, em nossa vida, em nossa família e que sua vida, minha vida, a vida da nossa família seja cheia de luz de Cristo e que a paz do Senhor nos acompanhe todos os dias. Amém? Convido você a compartilhar este vídeo, se inscrever no canal, deixe seu pedido de oração e sua curtida e ative o sininho de notificação. Convide outras pessoas para estudar a palavra de Deus conosco e também tem o meu livro Da Dor à Esperança, de Pé Apesar de Tudo, celeste.a.cimedo, em qualquer Amazon do mundo, um livro de autoajuda psicológico. Não hesite em pedir ou então em oferecer a um amigo seu. Se esta obra tem abençoado sua vida, você pode apoiar voluntariamente este ministério para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Compartilha meus vídeos. Que Deus te abençoe.